वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहर वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्यभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोतु। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वां नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Nikhilo bhuvana maya chinna vichinna karti Vibudo bahulo mrigyam mukti mohanta datri Shithilito vidhiragaradharadeshadhani Vilasatu hridanityam bhakti siddhantavani Nikhila bhavano maya chinna vichinna karti Vibhuda bahulo mrigyam mukti mahanta datri Shithilito vidhiragaradharadeshadhani Vilasatu hridanityam bhakti siddhantavani Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Shishila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada disse que coletar coisas que não são relacionadas ao Krishna Bhajana é a principal doença das almas condicionadas. Coletar coisas sem nenhuma conexão com Hari Bhajana é a principal doença das almas condicionadas. Coletar coisas que não estão relacionadas a Hari Bhajana é a principal doença das almas condicionadas porque elas estão em Maya. Este sloka vocês conhecem do Gita, que fala que tudo é feito por Prakriti. Prakriti kriyamanani gunair karmani sarvasaha ahankara vimuratta karta aham iti mannati. Mas as almas condicionadas acham que elas estão fazendo as coisas. Mas as almas condicionadas, elas estão sendo dirigidas pelos seus sanskaras anteriores, ou seja, suas impressões passadas. E dessa maneira elas nunca podem sair de Maya. Então, de toda maneira, eu estava falando algo sobre o Srideva Varnashrama Dharma e como, de acordo com o sanskara passado, as pessoas podem desenvolver o sanskara presente e, de acordo com as ações das pessoas, elas vão ter créditos positivos e negativos, e aí o sanskara que resultar desta vida, elas vão receber na próxima vida. Dessa maneira, as pessoas desenvolvem o seu corpo causal, Karana Sharir, ou seja, um corpo sutil. O corpo sutil é feito de mana, buddhi, chitta, ahankar, ou seja, mente, inteligência, consciência e ego. Eu estava falando sobre isso um bom tempo atrás. Então são esses 4 corpos sutis, mente, inteligência, consciência e ego. E com esse corpo sutil, a diva sai de um corpo e entra em outro corpo, de acordo com os seus sanskaras passados. Assim como aquele aroma de uma flor, quando, por exemplo, nós vemos um jardim com um bom aroma de uma flor, isso nos indica que há o aroma nos indica que há uma flor ali. Então, assim como o aroma é carregado pelo vento, a alma trafega de um corpo para outro corpo. E não há solução para solucionar, para transformar o seu humor. Só há uma maneira, que é Bhagavat Bhajana. Porque por meio de Bhagavat Bhajana, posso provar para vocês que Raja e Tama Bhakti pode transformar também a pessoa gradualmente até ela chegar ao nível do Hari Bhajana
Então, eu posso mostrar para vocês que só é possível realmente a pessoa se transformar por Hari Bhajana. Então, eu estava falando alguns dias atrás que, pelo poder de Sadhguru, tudo é possível. O que é que não é possível para Sadhguru? Tudo é possível. Sadhguru significa Vaishnava Sadhguru. O termo Sadhguru, ele só é aplicável de maneira precisa para um devoto puro. A gente sempre fala Pangum Langayategrin, ou seja, os coxos podem andar, mas a gente não acredita, esse é o problema. Então, Haridas Thakur, Bhaktivinoda Thakur falou no Kirtana, né? Falou, Prabhu, por favor, faça com que a minha fé nos Vaishnavas aumente a cada segundo. Isso é Siddhi, isso é perfeição. Criticar Guru Vaishnava, criticar organizações espirituais não é Vaishnavismo. Então, Bhaktivinoda Thakur está dizendo, ele fala, a cada fração de segundo, eu estou orando aos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu para que eu possa aumentar a minha fé em Guru Vaishnava. Ele usa a palavra Vishvasa e a gente pode ver o significado desse termo no Chaitanya Charitamrita. Vishvasa significa uma forte fé nas escrituras, nas instruções de Guru e Vaishnava. Uma forte fé que Krishna Bhajana pode nos dar toda a solução para todas as questões. Mas quem consegue chegar neste nível? Aqueles que estão sob a influência da natureza, eles devem seguir os seus deveres de acordo com a sua natureza. E se eles forem quebrar as regras e regulações sociais, isso é um grande perigo. Não é possível fazer isso. Dessa maneira, eu estava falando que, com frequência, Srila Prabhupada costumava explicar este verso. Krishna Bhagavan está falando no Srimad Bhagavatam, no 11º canto, capítulo 21, segundo sloka. Ontem eu estava falando sobre isso, que você se estabelecer na sua posição e fazer o seu dever é guna, é uma qualidade. E ignorar esta regra, ou seja, fazer algo que não é o meu dever, é dosha, é um defeito. Então, guna, dosha, qualidades e defeitos. Essa é a definição de guna e dosha. Então, este sistema, Varnashrama Dharma, é perfeito. Apesar que a situação atual é extremamente contaminada e é praticamente impossível aplicar o Varnashrama Dharma. Mas se a gente conseguir aplicá-lo, com certeza nós podemos alcançar um sucesso. Então, Bhaktivinoda Thakur diz em um livro que nos livros, quer dizer, ele diz que nas culturas americanas e na Europa, eles pelo menos seguem este princípio de observar a natureza daquelas crianças. Isto é uma implementação parcial do Varnashrama Dharma. De toda maneira, o Varnashrama Dharma não é aplicável lá, mas pelo menos eles são bastante inteligentes e aplicam esse ponto do Gita. Bhaktivinoda Thakur diz, pelo menos eles seguem este ponto. E por meio disso, eles podem se desenvolver bastante, porque eles estão dando chance para as pessoas apropriadas.
Ou seja, this kind of, eles estão dando chance para a pessoa fazer aquilo que application is ela also very tem good, actually. um talento para That's fazer. why Então isso é we muito can bom. see that they are going to carefully they are going to watch Então eles what is the observam nature of the boy from com bastante kindergarten. atenção qual é a natureza daquele menino desde o jardim de infância. They are watching Dessa and maneira, trying to help eles observam qual a natureza, a in inclinação respective field. e They tentam have some knack. direcioná-lo So they are going to para become aquele successful campo this way. They mais apropriado para aquele menino. Dessa maneira, eles conseguem se desenvolver bastante. Então, este Varnashrama Dharma, vocês podem pensar que é algo absurdo, mas nesse caso você vai desenvolver alguma aparada, alguma ofensa, porque você vai duvidar da instrução de Krishna, enquanto você está adorando Krishna, o Senhor Supremo. O Senhor Supremo, se Krishna disse este verso, Chaturvarna Maya System Guna Karma Vibhagasaha, when speaking, 100% it is. e quando ele fala esse verso que ele estabeleceu as quatro posições sociais para organizar a sociedade, né? Mas se a gente não tiver sinceridade, a gente não vai conseguir seguir esse processo. Então, eu estava falando sobre o mundo inteiro e até mesmo na Índia, aqueles grandes líderes políticos, eles estão tentando quebrar este sistema totalmente. A natureza deles é sempre querer se projetar. Eles querem se projetar como pessoas muito liberais. Nós não somos conservadores. Eles querem se projetar dessa maneira. Mas isso não é autêntico. Eu já disse para vocês que um ministro Shudra, ele queria causar alguma perturbação, mas pense sobre isso. É possível que aqueles varredores entrem no templo e adorem as deidades? Eles podem pronunciar algum mantra? Como é possível para eles fazer isso? Eles não têm nenhuma purificação interna ou externa. Não é possível. Então, agora, se você disser que todo o Varnashrama Dharma é inútil, que a gente não deve segui-lo, que esse sistema é ruim, que todos os seres humanos são iguais, sim, todos são iguais. Eu já disse aquele dia que anteriormente, na época da criação, quando Brahma criou pela ordem de Krishna a humanidade, né? Não havia segregação, havia só uma classe social, que eram todos Hansas. Mas mais tarde foi sentido que seria necessário segregar os seres humanos de acordo com as suas qualidades e inclinações, para que não haja nenhuma perturbação na sociedade. Mesmo assim, se vocês quiserem discutir, brigar comigo sobre isso, suponha que há uma pessoa que é um Shudra que está sempre ocupado em varrer a rua, fazer esse tipo de serviço. Mas se você quiser ocupar ele em puja, em adoração à deidade, isso é possível? Pense sobre isso, se isso é possível. Então eles têm os seus deveres, eles devem segui-los. Dessa maneira, nós podemos manter a sociedade de forma que o resultado pode ser muito bom. Mas atualmente ninguém quer seguir este sistema e é por isso que há um grande problema. Então o Shudra vai casar com um Brahmana vai casar com um Kshatriya. Então o que está acontecendo não é bom.
o casamento intercasta não é bom, mas você vai falar, o que fazer, Maharaj? Ele ama ela, mas esse tipo de amor não tem nenhum valor. Este amor mundano é um tipo de luxúria contaminada. Você vai dizer, Maharaj, mas eles desenvolveram um amor. Mas eu vou dizer que esse amor, na verdade, é uma paixão material, sem nenhum valor. Também posso falar o caso de Devjani e aquele rei Jajati. Vocês podem se lembrar o caso. Eu estou dando exemplos do próprio Srimad Bhagavatam. Então, Jajati era um rei. E ele ouviu um som, por favor, me salve, por favor, me salve. E ele pensou, de onde está vindo esse som? Seguiu, e aí ele percebeu que estava vindo de um poço. Então, Devjani estava gritando. Então, Devjani viu o rei Jajati e ela pediu para ele, por favor, rei, me salve, eu caí neste poço. Mas como você caiu? Ela falou, olha, a minha amiga Sarmishta, ela me jogou de propósito aqui. Ela me empurrou aqui. Ok. E ela, por favor, me salve. Então, Devjani foi ajudada pelo rei Jajati. Ela conseguiu sair do poço. Então, Jajati quis ir embora. Mas então, Devjani começou a chorar. Ela falou, olha, eu não posso te abandonar. Por quê? Ela falou, olha, porque está escrito no Shastra que se você pegar a minha mão, você tem que casar comigo. E ele falou, não posso casar. Ela falou, não, mas você tem que casar. Este é o sistema. Se diz Panipuran. Significa pegar a mão com amor. Então esse é o sistema do Rig Veda, um mantra do Samaveda, também sobre casamento, de acordo com o sistema védico. Então Jajati pensou, olha, mas você é uma Brahmana e eu sou um Kshatriya, isso não é possível. E, de toda maneira, eu já tinha até sido amaldiçoado a não poder casar com nenhuma Brahmana. Mas, de alguma maneira, aquele casamento teve que acontecer. Mas, esse tipo de casamento não é normalmente aprovado. Dessa maneira, existem vários exemplos que eu posso mostrar para vocês que, embora este tipo de casamento não seja aprovado, ele chegou a acontecer. Algumas vezes você vê o caso também de Sakuntala e o rei Dushyantaraja. Então, Dushyantaraja não estava interessado em casar com Sukantala. Ele era o pai de Bharata Maharaj, o rei de toda a Índia, o grande rei. Então, quando ele saiu para casar, ele chegou no ashram de Karyamuni e Karyamuni não estava lá, mas Sukantala estava lá. E depois do período da caçada dele, a noite chegou e onde ele poderia descansar? Ele achou aquele ashram, ele estava procurando um local para descansar e chegou naquele ashram, naquele mosteiro. E aí ele perguntou, olha, tem algum Muni, Rishi? E aí Sukantala saiu e perguntou, quem é você? Aí ele falou, olha, eu sou o rei do Shanta, mas cadê o Muni? Falou, o Muni saiu para fazer um serviço, talvez não possa vir hoje. E ele falou, você poderia arranjar um local para a gente descansar aqui hoje? E ela falou, por que não? Sim, por favor, fique aqui. Ela disse, se você quiser, pode ficar aqui, muito bom. Então ela preparou um local para eles ficarem.
preparou o que era necessário para um convidado. Mas de noite, Dushyanta Raja sentiu atração por ela e ela também sentiu atração pelo rei. Então, de alguma maneira, o rei Dushyanta se casou com Sushantala. Então, existe o processo do casamento de pessoas de caráter demoníaco, ou seja, não é um casamento normal. Também existem os casamentos para Gandharvas, seres celestiais, como o casamento de Krishna e Radharani em Banirvat. Mas isso não é importante para nós porque nós estamos interessados em Raganuga Bhajana. Então, naquela época, o rei Dushyanta, quando ele foi se associar com Sushantala, então o rei quis dizer, qual é a sua verdadeira identidade? Você poderia dizer? Então Sushantala disse, eu sou a filha daquele homem, tal, tal, tal. Então ele falou, olha, você vem de uma dinastia muito pura, então nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Então eu estava pensando, por que eu estou me sentindo atraído por você? Então, ambos eram kshatriyas, descobriram isso. Então, este tipo de casamento foi possível naquela época. E eu também posso dar outro exemplo do Srimad Bhagavati Mahapurana. Sutadeva Goswami estava falando Harikatha para Sanaka Rishi e naquele momento ele disse, né? E vocês estão fazendo Krishna Bhajana, então vocês devem ter uma concepção clara sobre isso. Do contrário, vocês podem ser enganados. Mas este assunto ele é tão sensível que as pessoas normalmente preferem evitá-lo. Se a pessoa não conseguir explicar este assunto com a bênção do Guru Varga, pode haver uma grande confusão a este respeito. Então eu quero tirar um tempo para explicar isso, de maneira que vocês não tenham nenhuma reclamação contra mim. Porque, acreditem ou não, eu estou sentado na Vyasasana, eu não tenho inimizade com ninguém, eu não tenho nenhuma atitude sectária. Vocês podem ver alguns líderes políticos, eles se aproximam de você de uma maneira bastante astuta. Eles dizem, nós não temos nenhum partido. Em Bengali, em sânscrito, a gente fala Nirdalya. Dalya significa partido. E eles falam, nós somos sem partido. Mas Prabhupada diz que se você diz que não tem partido, isto é um partido, um grupo também. Não há neutralidade neste mundo material. Você quer se projetar como alguém neutro, mas eu posso provar que você não é neutro. Na verdade, você está projetando um outro grupo para se promover. Então, eu não tenho inimizade, eu não tenho sectarismo. Vocês podem me testar, mas quando eu vou falar Harikatha pela sua ordem, pelas bênçãos de Guru Vaishnava, daqueles que estão me ouvindo, eu estou falando porque eles estão me abençoando para falar. Assim como Sutadeva Goswami estava falando Harikatha na frente daqueles sábios. Sutadeva Goswami estava falando. Tem Bilom e Anulam. Significa, existe aquilo que é o correto e aquilo que aconteceu e você não tem como evitar.
Então tem uma história de Vidyapati, que é uma história há muito, muito tempo atrás. Ele teve que se casar com um Daita Pandava. Tem dois tipos de panda, né? Então os Daita Pandas, eles têm o direito de adorar o Senhor Jagannatha quando ele vai descansar, quando ele não dá o darshana para as pessoas. Até o momento ali do Ratha Yatra, né? Na época do Ratha Yatra é um caso especial, que pela ordem do Senhor Jagannatha, eles receberam esse direito de adorá-lo, os Daita Pandas. Então, Vidyapati era um grande Brahmana e ele teve que se casar com a filha de um líder que estava fazendo serviço a Jagannatha na beira do Mahanadi, de um rio. Estou falando lá da época do aparecimento de Jagannatha em Satya Yuga. Acho que vocês conhecem. Então, esse Daita Pati, ele costumava servir Jagannatha secretamente. Então, Vidyapati ficou sabendo que o Prabhu tinha aparecido e ele queria saber por que aquilo tinha acontecido. No Raktabahu, I forget the name. Actually, Daitapati, and there actually, I forget the name, I can remember some, I can speak. And then actually, the daughter of that, Daitapati. E a filha de Daitapati, ela estava interessada em se casar com Vidyapati, e Vidyapati também falou, olha, se a gente puder se casar, a gente vai ter a facilidade para adorar Jagannatha. Então, a filha do Daitapati, ela falou, olha, eu vou te dar algumas sementes de mostarda, porque o pai dela ia levar aquele Brahmana até Jagannatha com uma venda nos olhos. Então ela falou, olha, eu vou te dar uma semente de mostarda e a estação das chuvas está vindo. Então você vai no caminho jogando as sementes e dessa maneira depois você vai saber o caminho até lá. Dessa maneira, Vidyapati conseguiu chegar lá, mas pela ordem de Jagannatha. Vidyapati casou com duas mulheres. Uma era essa filha de Daitapati e a outra era uma Brahmana. E aqueles que nascem nessa linhagem, né? Aqueles que nascem da linhagem da mulher que era filha do Daita, né? Eles adoram Jagannatha na época que o Jagannatha não dá o darshana, e os que nascem na outra linhagem adoram Jagannatha no resto do ano. Mas esse tipo de casamento não é aprovado como via de regra. Então, Sutadeva Goswami está dizendo, Bilom e Anulam. Bilom significa
um marido brahmana e uma esposa kshatriya, ou o oposto, um marido kshatriya e uma esposa brahmana. Este sistema não é aprovado nos Shastras. Existe uma razão científica, eu posso falar para vocês, do contrário vocês vão me entender mal. Então eu devo explicar para vocês de forma que vocês não me entendam mal. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Suponha que você é um pequeno garoto. Você tem 3 ou 4 anos de idade e vai começar a sua educação. E é o sistema na cultura védica que quando você vai começar a estudar, você chama, a sua mãe vai chamar, um pandita, um erudito, que vai pegar a sua mão e vai te ajudar a escrever A, B, ou A, O. Este é o sistema. Na minha infância, naquela época a gente fazia assim também. Então, um Brahmana Pandita vinha, pegava a minha mão, eu não sei como escrever o que é O, o que é A, ele pega a minha mão na frente de Sarasvati e me ajuda a escrever. Ou seja, pega ali numa espécie de uma pedra própria para escrever. Em sânscrito se chama Katini. Então ele me ajuda a escrever O, A. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Sheshe adhikari janistha saguna parikirtita viparjayastu dosha sad uvayoresha nirnayah. I was speaking about Nilmadhav. Eu estava falando sobre Nilmadhav. Antes de Sr. Jagannatha se manifestar, Nilmadhav também é Jagannatha, já tinha aparecido na margem do Mahanadi, grande rio. Então, naquela época, Daitapati teve que dar a filha dele em casamento. E aqueles que vêm deste Parampará, dessa linhagem, aqueles que nascem daquela menina, eles têm o direito a adorar o Sr. Jagannatha, é um caso especial. Mas aqueles brahmanas, aqueles que nascem da esposa brahmana dele, eles vão adorar o Sr. Jagannatha no restante do ano. Esse é o sistema em Jagannatha Puri. Mas normalmente isso não é algo aprovado. Isso é o que eu estava falando sobre Nuloma e Anuloma. Bilom, Anuloma. Ou seja, um casamento intercasta. Vocês podem refletir sobre isso repetidamente. E também eu posso falar sobre como Yudhishthira Maharaj perguntou para Nahush Raj. Vocês podem se lembrar que Agastha Muni tinha amaldiçoado ele a se tornar uma cobra. Também Bhrigu Muni no Mahabharata. Na vishesha asti varnanam sarvam brahmamidam jagat. So, na vishesha asti varnanam sarvam brahmamidam jagat brahmana purvasashtam hi karmavir varnatam gatam. How they got segregation gradually. Como que foi feita, essa segregação gradualmente? Mas anteriormente não havia nenhuma segregação, porque só havia uma casta.
E eram todos Hansas, toda a humanidade. Este era o sistema. Adau krita yuge varno nenam hansa iti sritaha krito kitva prajayata tasmad krito yugam viduhu. Teta yuge mahabhago pranano me hridayatrayi vidya praduravut tasya aham asa trivitmakhaha. I'm not going to discuss in detail. Não vou falar em detalhes, não é possível. Então, Yudhishthira Maharaj falou para Nahusharaja no Mahabharata, Vanaparva. Então, Yudhishthira Maharaj perguntou sobre como é possível segregar a sociedade se todo homem pode dar nascimento a qualquer tipo de ser humano. Então, dessa maneira, esse é um sistema praticamente impossível de ser aplicado. Mesmo assim, é possível, porque se Krishna deu essa regra para nós. Então, Yudhishthira Maharaj estava perguntando para Nahusharaja. E Nahusharaja, ele estava na condição condicionada porque ele cometeu uma ofensa à esposa de Indra, que se chama Sakti, e ele caiu pela maldição de Agastya Muni na forma de uma cobra. Ele foi amaldiçoado a se tornar uma cobra. Então, Yudhishthira perguntou para ele: como nós podemos segregar a sociedade de acordo com Shokra, ou seja, o fator genético? Então, Yudhishthira Maharaj responde, na verdade. Yudhishthira Maharaj diz: veja, se você for seguir o sistema científico, não vai ser possível identificar a origem desse sistema, porque qualquer homem pode gerar no útero, no ventre de qualquer mulher, qualquer tipo de ser humano pode nascer. Então, talvez um Brahmana pode nascer de uma mãe Shudra, um filho Shudra pode nascer de uma mãe Brahmana. Então, é algo muito difícil de você estabelecer, mas se você conseguir seguir este procedimento, você vai ter um resultado muito bom. E atualmente, especialmente agora na Kali Yuga, você não consegue identificar onde estão os Vaishyas, os Shudras, hoje está tudo misturado. É muito difícil entender, porque você não vê ninguém seguindo regras perfeitamente. E também, em Kali Yuga, as pessoas gostam de falar: nós somos Brahmanas. Mas, na verdade, são como demônios. Este verso diz que aqueles que têm um caráter demoníaco, eles vão nascer em Kali Yuga na família de Brahmanas e vão falar: nós somos Brahmanas. E assim, em nome da religião, eles vão quebrar toda a sociedade. Mas veja, Bhagavan Sri Krishna diz que se você seguir este sistema do Varnashrama Dharma, você pode ter um resultado perfeito. Mas as pessoas querem se provar muito liberais. Então veja, um Acharya, um Vaishnava, ele não é obrigado a tomar prashada na mesma fileira que todos os restos das pessoas. Assim como na época de Mahaprabhu, existiam regras fixas sobre isso,
essa regra de os sêniores, os mais velhos devem ter preferência, é uma regra mundana. Mas quem é que é o sênior, na verdade? São aqueles que são mais avançados espiritualmente. Então, na época de Mahaprabhu, se separava uma fileira para um tipo de devotos, outra fileira para outro tipo de pessoas. E Rupa e Sanatana seguiram uma conduta única também, que eles falavam, nós somos almas muito caídas, nós não temos o direito de tomar prachada com os outros. Então, Mahaprabhu, ele nunca quis quebrar o sistema. Mas a gente vê que em Kali Yuga, aqueles de caráter demoníacos, eles querem quebrar todo o sistema. Eles falam, nós somos brahmanas, vocês vejam, nós temos o cordão bramínico. Mas o que Prabhupada quis fazer? Prabhupada quis nos lembrar a todo tempo, veja, você recebeu um cordão bramínico, você deve se tornar um brahmana. E se você puder alcançar o nível de um brahmana, e dali você pode subir ainda mais, por meio de Shravana, Kirtana, ou seja, de um Shudra, do nível de um Shudra você pode subir. E Haridas Thakur, ele vale mais do que milhões de brahmanas. Vocês já ouviram eu falando isso. Adwaita Gosai disse para Haridas que quando você come as oferendas dos ancestrais, é como se eu estivesse alimentando milhares de brahmanas. Se você come essa oferenda aos ancestrais, é como se eu estivesse alimentando milhões de ancestrais. Mas Haridas Thakur não quis atendê-lo. Mas a gente vê que Adwaita Gosai nunca quebrou nenhuma regra das Escrituras. Adwaita Gosai costumava alimentar Haridas Thakur em folia todos os dias. E, numa certa época, houve um festival de Shraddha, ou seja, de oferenda aos ancestrais, e Adwaita Gosai é o próprio Mahavishnu. Ele quis oferecer o alimento primeiro para Haridas, mas os brahmanas ali... Bem, Haridas, ele ficou incomodado, né? Ele falou, não é bom você servir eu primeiro. Os brahmanas vão ficar incomodados, coisa e tal. Mas Adwaita Acharya falou, esteja certo que eu estou seguindo os Shastras, não fique com medo. Se você comer o que há neste prato, eu vou ter o resultado de ter alimentado milhões de brahmanas. Quando você honra a prachada, né? Porque eu não posso falar que Haridas Thakur é igual a 200 milhões de brahmanas. Veja, se eu puder colocar infinitos brahmanas, karma kandis brahmanas de um lado e Haridas Thakur do outro lado, eu posso correr aos pés de lótus de Haridas Thakur e ignorar os outros materialistas. Então, o que Prabhupada quis implementar? Ele não quer perturbar todo o sistema. E, ao mesmo tempo, aqueles devotos vêm e, por meio do cordão bramínico, Prabhupada quis lembrá-los. Fiquem atentos, vocês devem, no mínimo, se tornar brahmanas. Eu não posso te dar a chance de se tornar um miliciano, um criminoso. Mas você está mudando a sua vida depois de se tornar um líder espiritual. Você fala, por que eles vão lá assistir Harikatha? Mas veja, Harikatha é Vaikunta Katha. Mas você quer que há regras como se fosse Kansa? No fim, você vai ser punido assim como Kansa. Harikatha é aberto a todos, se for Harikatha realmente. Eu não tenho nenhuma intenção política, não tenho a intenção de brigar com ninguém. Se alguém for ouvir Harikatha, o que há de errado nisso? Se você ouvir o meu Siddhanta, você vai saber que você deve cortar sua relação com aquele guru que te fala coisas erradas.
secretly, go on, So I already told that day, long ago. Mas as pessoas evitam falar esse tipo de coisa. When actually Pitama Vishwa, então, quando Pitamaha Bhishma estava na frente de Parashurama, que era o guru dele falou, olha, você tem que se casar. E ele falou, Gurudeva, eu estou desde o nascimento seguindo o Brahmacharya e você está falando para eu me casar? Como eu posso me casar? Isso não é bom. E Guru falou, você tem que casar. O verso diz, se o Guru estiver me guiando errado, totalmente na direção oposta, eu tenho que abandonar este Guru, eu tenho que abandonar o meu pai, a minha mãe, qualquer pessoa que seja. Este é o sistema dos Shastras. Eu não sei qual procedimento vocês querem seguir, mas eu não quero enganar vocês. Não discutam, apenas escutem o Harikatha e vocês podem obter o sucesso. Se eu não for um enganador, eu prometo que vocês vão obter o sucesso, porque eu não tenho intenção de brigar com ninguém. Então veja, aqueles que são Rakshas, aqueles que são demônios, eles nascem em famílias de brahmanas e querem falar, hey, olha só, nós somos brahmanas. Mas, na verdade, eles vão perturbar todo o sistema. Em nome do brahmanismo, eles não são nem brahmanas e nem mesmo shudras. Então, eu posso dar exemplos para vocês, um a um, para comprovar por que Haridas Thakur vale mais do que milhões de brahmanas. Mas Haridas Thakur não quer quebrar o sistema social, porque todas as pessoas estão na ignorância. E se as pessoas observarem alguém quebrando as regras, elas vão querer quebrar também. Vão falar, qual o problema de ignorar as regras? Não? Então eu posso falar algum procedimento do Gita também. Então Krishna nunca quis quebrar o sistema. Quando Arjuna começou a falar no Gita, ele diz, Krishna diz, Shankaro Narakayoivo Kulagnanam Kulassacha Patanti Pitoroihi Esham Lupta Pindo Dakokriyaha Shankara hybriding. Então Krishna está dizendo que o casamento intercasta é proibido. Cada um pode casar com quem quiser, as pessoas podem viver como quiser. Isso é muito ruim. Até mesmo um híbrido de flor e de frutas eu não posso aprovar, porque isso não é aprovado no Shastra. Grandes bananas, grandes frutas do dobro do tamanho, 3 vezes o tamanho normal, eu não posso aceitar, vou jogar fora. Então eu quero seguir o que está escrito no Gita. Do contrário, todo o sistema pode se romper. Eu não posso permitir que vocês sigam esse caminho. Então, quando toda a linhagem, o parampara, for ser arruinado, isso causa a ruína também de toda a sociedade. So, patanti pitorohi esham lupto pindo dogo kriyaha. Actually, point is there that this kind of hybrid, through this bad system and Sankara, por meio desse sistema de casamentos híbridos, toda a tradição familiar vai ser destruída.
E por fim, aqueles que já morreram estão esperando oferendas de nós, mas os descendentes não vão oferecer porque toda a cultura familiar já foi destruída. Então, isso causa a destruição de toda a raça. Krishna diz, por conta da ausência do sacrifício, das oferendas aos ancestrais, toda a raça é destruída. Krishna Bhagavan also, here you can say that this system is not, good. Krishna Bhagavan está dizendo que isso não é bom. Dessa maneira, nós podemos dar exemplos um a um. Kulokshaye pranasanti kulodharma sanatanaha dharme naste kulam krishnam adharma abhibhavati uto. Pois dessa maneira, todo o sistema pode se quebrar. Kulokshaye pranasanti kulodharma sanatanaha dharme naste kulam krishnam adharmo abhibhavati uto. So age-long family traditions. So age-long family tradition disappear with the destruction of então, the family. A tradição familiar desaparece. Vice having been lost, virtue having been lost, e dessa maneira, a virtude se perde e o vício toma conta de toda a humanidade. Então, a gente vê que se a gente não seguir o Varnashrama Dharma, no fim das contas, nós podemos receber um resultado muito ruim. Então, eu posso dar muitos exemplos do Gita, mas o tempo não permite. Também posso falar algo do Srimad Bhagavad Gita Mahapurana. This actually Sutadev Goswami speaking Vayam Biloma Yataha. But there actually one thing is assim como eu estava falando do exemplo de Sutadeva Goswami, do Bilam, Anulam, e no próprio Srimad Bhagavatam também, Sanaka Rishi diz, olha, você é o discípulo de Shukadeva Goswami, porque ele havia ouvido, Sutadeva ouviu de Shukadeva Goswami. Então ele era um devoto muito elevado. Embora externamente você possa dizer que ele não é um Brahmana, mas Prabhupada diz no seu comentário que Prabhupada diz que em Sutadeva Goswami não há nenhuma falta de brahmanismo. Porque Sutadeva Goswami está seguindo o Bhagavata Dharma completamente. Então ele é um Vaishnava elevadíssimo. Então eu poderia dar muitos exemplos, mas o tempo não nos permite. Então, Sutadeva Goswami é ainda maior do que um Brahmana. Externamente ele não é um Brahmana, mas ele está totalmente estabelecido no Bhagavata Dharma. Mas Sanaka Rishi não queria quebrar todo o sistema. E está escrito no Srimad Bhagavatam. Stri Shudro Dijabandhunam Troina Gocharaha Karmos Shreyasi Muranam Shreyaha Evam Bhavedyo Iti Bharatam Bharato Makshanam Kripaya Munina Kritam. It is written, Vyasa Goswami was thinking for a long time. Vyasadeva, ele estava pensando há muito tempo, por que eu não estou satisfeito? Qual deve ser a razão por trás disso? Então, quando Vyasadeva Goswami estava refletindo sobre isso, Vyasadeva Goswami, que é o Saktavesha Avatar de Vishnu, então ele diz, as mulheres, os Shudras, aqueles Dvijabandhu, que são os Brahmanas caídos,
Nós não podemos nos comportar mal com eles, os Dijabandhus. Eles nasceram como Brahmanas, mas por conta do comportamento deles, eles caíram. Então ele diz, Stri, Shudra, Dijabandhu. Tri significa os Vedas, os 4 Vedas. Então, essas pessoas não têm direito de estudar, de tocar os Vedas, de ensinar os Vedas. Este é o sistema escrito no Srimad Bhagavatam. Então, Srimad Bhagavatam é a maior evidência, vocês não devem duvidar. Então ele está dizendo que Stri, Shudra, ou seja, as mulheres Shudras e os Brahmanas caídos, não têm direito a estudar os Vedas, né? Srila Vyasadeva estava refletindo sobre isso. Ao mesmo tempo, essas pessoas não podem fazer yagya. Se algum Shudra for fazer um yagya, esse yagya é inútil. Naquele sacrifício, nenhum semideus vai comer. Se um Shudra tocar o Shalagram Shila, isso é muito ruim. Então não é aprovado. In Bajra Suchika Upanishad it is written, if some Shudra, if some Pasandi, heartless people going to touch Salagram, está escrito neste Upanishad que se um Shudra, se um Pachanda, um ateu, tocar a Shalagram Shila, Krishna diz, eu sinto que é como se fosse alguém me cortando com uma faca. Então, este é o sentimento da Shalagrama. Então, aqueles que são verdadeiramente iniciados por um guru genuíno, e verdadeiramente iniciado significa que a sua iniciação deve ser perfeita. E o guru do qual você vai receber Diksha deve ser um Sadguru. Então, talvez haja alguma falta na sua vida, mas se você for 100% sincero, isto é um fator compensatório. Pode haver muitas faltas na sua vida. Mas, pela misericórdia de Gurudeva, você pode obter tudo, desde que você seja 100% rendido, Sharanagata. Guru Kipa, Hi Kevalam. By Guru Vaishnava Kripa, we can get Yogata. We can get all. Pela misericórdia de Vaishnava, nós podemos desenvolver essa qualidade, essa qualificação. Então, a única coisa importante é que nossa Sharanagati, a nossa rendição deve ser perfeita. Não deve haver nenhuma duplicidade. Então, gradualmente, você deve continuar ouvindo Guru Vaishnava, e aí você vai chegar no estágio de um Brahmana. Após isso, você vai conseguir entender o Tattva Vijnana, você vai se estabelecer em Bhagavat Tattva Vijnana. Este é o Siddhanta do Srimad Bhagavati Mahapurana, então é algo automático. Então, por meio do Bhagavata Dharma, é possível transformar o seu coração. Embora você seja um Shudra, eu posso transformar o seu coração, mas você não deve quebrar o sistema social. Então, você pode receber assim esse Paramartik Brahmana, ou seja, o cordão bramínico para prestar serviço devocional. E não só isso, você pode se tornar um grande Paramahansa. Mas você vê como Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Srila Bhaktivinoda Thakur, eles nunca quiseram desrespeitar as regras sociais. Mas as pessoas hoje são tão idiotas que elas querem fazer o que quiserem, como demônios, e estão fazendo isso. Outro exemplo que eu posso dar para vocês, por que a gente permite que mulheres e Shudras toquem os Vedas, Puranas, Vedanta, se eles não podem tocar? Você vai querer discutir comigo, mas a primeira questão é, se eles são geneticamente
Shudras, eles não têm direito, mas veja, Sutadeva Goswami estava lendo o Srimad Bhagavatam, que é ainda mais excelente, muito, muito mais excelente do que todos os Vedas, os Upanishads, o Vedanta. Muito mais elevado. Mesmo assim, Sutadeva Goswami pode estudar ele, falar ele. Então, Vyasadeva Goswami estava dizendo isso. Eu posso dar outro exemplo também. Mas não brigue comigo. Por que, Maharaj, eu não tenho direito? Não brigue comigo. É melhor, eu acho que é melhor para você se você aceitar o sistema que o Senhor Supremo estabeleceu. Eu vou dar um exemplo. Suponha que você seja um grande gangster, um grande criminoso. Se eu te der uma faca afiada, você vai usar ela para machucar as pessoas. Mas se essa mesma faca estiver na mão de um médico, ele não vai usar mal. Ele vai usar aquela mesma faca para fazer uma cirurgia e curar um paciente. Dessa maneira, nós não devemos brigar. Eu queria dar um exemplo, mas eu esqueci por conta de alguma interrupção no Harikatha. Então, suponha que você vai começar a estudar. Eu já disse que, antigamente, na minha infância, também era um sistema que um Brahmana, um Vaishnava vinha, um Pandita vinha, um erudito, e ajudava a escrever as primeiras letras do alfabeto. A, O, Ga, Gha. E depois disso, eu vou seguir praticando. E gradualmente eu vou entrar na escola, depois na faculdade, depois na universidade. E posso me tornar um grande erudito, conseguir um serviço, posso fazer várias coisas. Mas suponha que naquele momento onde eu estava, o primeiro momento que eu ia começar a escrever, tem um Brahmana Pandita te ajudando a escrever. E se naquele momento você quiser brigar com aquele Brahmana? Não, eu não aceito que esse é o A. Quem te falou que isso é A? Quem falou que isso é K? Eu não estou pronto para aceitar. Dessa maneira, você não vai conseguir começar a sua educação. Então, por favor, tente entender este ponto. Se você for querer argumentar, discutir sempre, eu já disse para vocês que a interpretação lógica não pode te conduzir até a verdade absoluta. Você só vai brigar desnecessariamente. Então, é necessário aceitar este procedimento, sem nenhum argumento. A pessoa vai falar, ó, esse é o A, esse é o A, esse é o Có. E você deve ter a crença mínima nisso. Ok, tudo bem. Então, quando você se tornar um erudito, aí você vai entender, olha, quando eu fui começar a minha educação, um Brahmana veio e ele me ajudou a escrever as minhas primeiras letras, mas agora eu já estou na universidade, já sou um doutor. Então, dessa maneira, se você quiser fazer progresso, um progresso notável na sua vida espiritual, o meu pedido é que, por favor, não fique discutindo. Você deve pensar que esse procedimento está correto e, ao mesmo tempo, você deve tomar cuidado, porque se um trapaceiro te guiar de outra maneira, eu não sou responsável. Eu estou te dando todas as evidências das Escrituras para que você possa detectar o que é falso, o que é genuíno, para que você possa proceder de maneira segura. Também, de acordo com o Srimad Bhagavad Mahapurana, nós vemos que
karmo shreyasi muranam shreyo evam bhavid iho iti bharata makshanam kripaya munina kritam. That Muni, aquele Muni, Vyasadeva Muni estava pensando repetidamente como eu posso arranjar o benefício para todos aqueles, os Shudras, as mulheres, os Brahmanas caídos, que não têm direito a estudar os Vedas. Mas hoje você pode ver que em Vrindavana, em todo local, eles colocam o Gayatri na caixa de som, aquilo que é extremamente secreto. Veja só a magia de Kali Yuga, que eles colocam na caixa de som alto o Gayatri Mantra. Então o sistema está todo destruído. E o que eu posso fazer? Eu estou falando sobre o sistema escrito nos Shastras. Se você tiver fé, você pode seguir. Se você não tiver fé, você não precisa seguir. É o seu privilégio. Você pode seguir ou pode não seguir. Então, Stri, Shudra, essas classes de pessoas não podem fazer yagya, não podem estudar os Vedas. Então, por isso, Srila Vyasadeva Goswami decidiu compilar o Mahabharata. Por quê? Por meio do Mahabharata, todos os significados do Veda, Vedanta, Upanishad, você pode vê-los em forma aplicada. Você vai ver os conhecimentos dos Vedas de maneira aplicada no Mahabharata. Então você não precisa estudar todos os Vedas, Vedantas. Eu ouvi de uma fonte autêntica e também Srila Bhaktivedanta Bhona Goswami Maharaj escreveu um livro sobre os Vedas. E ele escreve que se você pronunciar de maneira equivocada os Vedas, e há um ritmo também, então você pode ser punido. Você tem que tomar muito cuidado com isso. É por isso que aqueles que vão aprender na Gurukula sobre Veda, Vedanta, se eles forem Brahmanas, ou seja, se eles tiverem qualidades brahmínicas, então eles têm o direito de aprender o Veda, Vedanta, mas os Vedas, Shama Veda, Sama Veda, Atharva Veda, Ajurveda, eles têm alguns hinos que você tem que cantar num ritmo, com as mãos postas, e às vezes você tem que esticar a mão. Então há um sistema, há regras, regulações, e que se você não seguir o sistema, se você quebrar o ritmo, errar a pronúncia, você pode ser gravemente punido. É por isso que a pronúncia no sânscrito é muito importante. Mas no campo devocional, a pronúncia não é tão importante porque quando o devoto tem amor devocional, está escrito no Chaitanya Charitamrita, quando aquele Brahmana, Murkha Brahmana, ou seja, um Brahmana muito ignorante, ele estava lendo o Bhagavad Gita no Ranganath Mandir e Chaitanya Mahaprabhu viu, falou, nossa, que sentimento estático ele está sentindo. Aí Mahaprabhu foi até ele e perguntou, o que você está vendo, que você está sempre chorando, absorto em bem-aventurança, você nem consegue pronunciar de maneira apropriada. Então aquele Brahmana ignorante disse, ele falou, na verdade, o meu Gurudeva meu Gurudeva me instruiu que eu deveria ler o Bhagavad Gita. Ele disse que a minha pronúncia poderia estar certa ou não, mas eu deveria seguir lendo. Então ele diz, olha Maharaj, eu não sei nada, mas eu estou seguindo a orientação de meu Gurudeva e por isso estou lendo. E Mahaprabhu perguntou, mas o que você está vendo? E ele falou, olha, sempre que eu estou lendo Gita, eu vejo claramente Krishna na carruagem, dando instruções para Arjuna. Eu vejo isso claramente. Sim. Então Mahaprabhu falou, então você tem o direito
de estudar o Gita, porque você conhece o verdadeiro significado do Gita. Então, por que Mahaprabhu diz isso? Porque o Gita é uma parte do Mahabharata. Preste atenção. Então, Mahaprabhu estava glorificando ele. Sim, você está certíssimo. Pode seguir assim. Então, nós não devemos seguir o caminho da lógica árida, que pode atrapalhar o nosso progresso devocional. Então, Vyasadeva Goswami estava refletindo repetidamente. Então, Vyasadeva Goswami compilou o Mahabharata. Na verdade, o Mahabharata, ele é eterno. Mas mesmo assim, neste mundo, a gente vê que ele apareceu pela misericórdia de Vyasadeva Goswami. E assim, aquelas pessoas que não tinham o direito de estudar os Vedas agora podem ouvir, podem estudar o Mahabharata. Mas é o conselho estrito de Prabhupada que nós não devemos estudar o Mahabharata, porque no fim das contas eu quero estabelecer o Siddhanta de Prabhupada, eu não posso ignorar isso. No fim das contas, eu quero falar o que Prabhupada disse. Eu não quero falar o meu Siddhanta pessoal, isso não é Siddhanta. Eu quero falar sempre o que Prabhupada estava dizendo, mas estou fazendo aqui uma discussão mais abrangente. Então, o Siddhanta de Prabhupada é que, embora nós não tenhamos o direito de estudar os Vedas, Vedantas, Upanishads, a gente pode estudar o Bhagavatam de um sadhu genuíno, um Mahabhagata, um grande devoto. Mas, se a gente estudar o Mahabharata, a gente pode ver algum incidente ali que vai nos gerar dúvida. Aquele Rishi está fazendo aquilo, isso é muito ruim. Então, Prabhupada está falando, vocês não precisam estudar o Mahabharata. É melhor você estudar o Chaitanya Bhagavata, o Chaitanya Charitamrita, ou ouvir o Srimad Bhagavatam de uma alma autorrealizada, um sadhu, que é um Mahabharata, um grande devoto. Então, Prabhupada quis estabelecer este sistema que, por meio do Harikatha, do Haribhajana, você pode cruzar o limite do Varnashrama Dharma. Nós não temos nenhuma objeção a isso, mas não tente quebrar o sistema social. Então, estou dando todos os exemplos por meio dos quais quero provar que Krishna, Bhagavan, talvez na forma de Krishna ou de Sri Krishna Chaitanya, nunca quiseram quebrar o sistema, até mesmo Ramachandra. Ramachandra era kshatriya, agia sempre de maneira muito educada, prestava reverências aos brahmanas, vaishnavas, aos idosos, ele era muito humilde. E Ramachandra nunca quis quebrar o sistema também. Dessa maneira, no fim de Tetra Yuga, veio no mundo, no fim de Tetra Yuga, e naquela época foi sentida a necessidade de estabelecer o Varnashrama Dharma, e foi estabelecido plenamente em Dwapara Yuga. Então, este sistema é muito prático e nós não podemos quebrá-lo. Então, eu estou dando exemplos um a um. Kulokshaye pranasanti kulodharmaha sanatanaha dharme nashte kulam krishnam adharmo abhibhavati uto. Age-long family traditions disappear with the destruction of family. Quando a tradição familiar é destruída, então a virtude se perde e todo o sistema é quebrado. Então, nós não temos o direito de quebrar todo o sistema social. Eu também dei o exemplo que se você estiver brigando desde o início ao aprender o ABC, isso não é bom, você não vai poder progredir. Então, você deve aceitar sem nenhum argumento
esses elementos primários, então você pode ser bem-sucedido, mas tome cuidado com aqueles que vão querer te enganar. Actually, Prabhupada wanted to install this, Varnashram Dharma. Então, Prabhupada quis instalar o Varnashrama Dharma de tal maneira que externamente você vai ver que Prabhupada nunca quis causar nenhuma perturbação no sistema social. Shreyanu sadharmo biguno paro dharmat sanushchitat sadharme nidanam sreyo paro dharmo bhayavaha. Shreyanu sadharmo So Shreyanu swadharmo bigunaha parodharmat sanushchitat sadharme nidhanam sreyo parodharma bhayavaha. Parodharma is very dangerous. Então o Bhagavad Gita está falando que no terceiro capítulo, verso 35, o Bhagavad Gita diz que, embora suponha que você trabalhe com couro, então você deve seguir o seu dever. Você é um Shudra, deve seguir o seu dever, trabalhar com couro. Mas, se você quiser quebrar o sistema, se você quiser ir para o templo e adorar as deidades, esse é o sistema de hoje. Mas quem é que vai julgar? Quem é que vai dar o serviço apropriado para cada pessoa? Não, hoje só políticas. Nós só queremos saber quantos sannyasis tem na nossa sociedade. Nós não estamos interessados na qualidade. Qualidade não é tão importante. Só queremos saber quantos demônios há na nossa sociedade. Este é o fator principal. Maharaj, 108 brahmacharis na nossa sociedade. Mas não me entendam mal, eu posso tocar os pés de lótus do meu Guru Maharaj. Eles podem brigar. Eles podem falar por que Maharaj está tocando nesse ponto, mas por que não? Eu quero trazer de volta aquele sistema estabelecido por Prabhupada. É por isso que eu estou falando. Eu não estou criticando. Posso mostrar para vocês, um por um, como as pessoas estão quebrando todas as regras estabelecidas por Prabhupada. Mas eles vão falando, Jai Prabhupada. Mas quem se importa com o seu Jai Prabhupada? Você é um demônio, na verdade. Você não segue Prabhupada. E no dia do aparecimento dele, você fala, então a gente pode se juntar e fazer a adoração Sassi. Então vamos nos juntar. Isso é tolice. Esse é o sistema. Então, atualmente, todos querem ignorar, jogar Prabhupada fora. Para ser franco, todos, hoje em dia, querem expulsar Prabhupada. Prabhupada significa Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada. Eles veem que Prabhupada ele é muito rígido, então ninguém quer segui-lo. Mas estejam certos que, se você quiser fazer bhajana sem a orientação de Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, você pode tentar por um período infinito de tempo, mas você nunca vai ser bem-sucedido. Não é possível. Eu ouvi do Guru Varga, Sridhar Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, disseram que sem a implementação do idealismo, da conduta, você não pode dirigir uma Gaudiya Mata. Você pode ter uma instituição comercial, mas não a Gaudiya Mata. Então, agora eu quero dar alguns exemplos para que vocês entendam isso. Não entendam mal. Se vocês me deixarem na floresta, eu já estive na floresta e nesse caso eu não vou precisar falar nada para ninguém. Mas se vocês quiserem que eu fale Harikatha, então eu estou atuando como Sadguru. Tulsidas Maharaj diz que é o dever de um Sadguru
falar o que está certo, o que está errado, eu não posso ignorar. Então, aqueles que têm conhecimento sobre a minha vida, eles sabem que dia após dia, mês após mês, ano após ano, eu não estou falando sobre nenhuma outra coisa, apenas sobre Harikata, e às vezes falando com algum devoto, ou falando sozinho de frente ao Senhor Supremo. Mas quando vocês me dão a responsabilidade de falar o caminho exato, este é o meu dever. Eu não estou criticando ninguém. Mas Guru Vaishnava, às vezes, eles sentem a necessidade de apresentar declarações comparativas, e isso não significa que isso seja criticismo. Sadguru mele bhed batave gyan kare upadesh, kaila ka maila chute jab aankh kare pravesh. Kaila ka maila chute jab aankh kare pravesh. Tulasidas Ji Maharaj diz com muita humildade e simplicidade. Ele diz, quando eu encontro um guru genuíno, primeiro ele observa o meu coração, ele vê qual contaminação há nele e ele vai começar a me guiar para que bem breve eu possa perceber o conhecimento divino se manifestando no meu coração e toda a ignorância desaparece. E eu vou ver luz e luz em todo local, porque Jnana, conhecimento, significa luz. Então, assim que você recebe a tocha do conhecimento de um guru genuíno, então você vai saber o que é o que. Suponha que por 1000 anos um palácio esteja na escuridão, ninguém entrou lá. Mas se um time do governo arqueológico entrar com várias tochas, várias pessoas entram naquele palácio abandonado, então você instantaneamente vai perceber, olha, tem joias, tem moedas de ouro. E atualmente também na Índia, 4 ou 6 locais acharam tesouros escondidos. Na Orissa também, em Jagannatha Puri, eu acho que vocês sabem. It was taken over by government when they started breaking the building. O governo achou um templo, um prédio abandonado ali e acharam. O governo entrou ali e encontrou tijolos de ouro ali que valem bilhões de dólares. Você não conseguiria nem contar. Ali em frente ao templo de Jagannatha. Eu acho que vocês sabem disso. Dessa maneira, Tulasidas Ji Maharaj diz: eu estou pedindo para vocês aprenderem Bengali, mas vocês não têm tempo para aprender. Vocês têm tempo para comer, têm tempo para sentar, vocês têm muito tempo, mas não têm tempo para progredir em Haribhajana. Então, se eu ordenar para vocês, você fala, Maharaj, eu estou com sono, eu tenho que descansar. Este é o seu bhajana. Então, como eu posso aprovar essa atitude? Então, veja. O que este verso de Tulasi Maharaj significa? Que é o dever de Sadguru te mostrar, hey, não vá lá, não ouça Harikata lá. Ele não é um sadhu, é um hipócrita. E se um Sadguru, se um guru genuíno te guiar dessa maneira, isso não significa que ele está criticando alguém. Também, o nosso Bharata Maharaj dizia muitas vezes, na verdade é algo padrão, que todos dizem, mas eu ouvi Srila Bharata Maharaj dizendo que se algo for ruim, se algo for realmente inauspicioso, eles estiverem fazendo coisas erradas, siddhantas errados, e um sadhu apontar, ou seja, está apontando, falando a verdade,
Isso não é a parada, isso não é criticismo. Porque quem é que pode apontar, exceto Guru Vaishnava? Se Guru Vaishnava estiverem fazendo seu bhajana solitário, quem é que vai te guiar? Você pode ter bilhões de dólares na sua conta e comprar todos os livros de Veda, Vedanta e me mostrar qual é o seu progresso. Você pode comprar os livros, mas como você vai compreendê-los? Então, é por isso que Srila Gaura Das Maharaj dizia, olha, você pode ir no mercado e comprar os livros de Raganuga Bhajana, mas de onde vai vir a realização? Para ter realização, você deve vir diante de um sadhu, de um Vaishnava puro. Os seus bilhões de dólares não vão te ajudar a desenvolver consciência, a desenvolver realização. Talvez a sua sociedade seja muito grande, mas isso não vai te dar realização. Vocês vão brigar uns com os outros e romper essa sociedade em algum momento. Então, é o dever de um Sadguru mostrar o caminho certo. E se para isso ele precisar te falar o que é positivo, o que é negativo, isso não é criticismo. Então, se eu for criticar Rai Ramananda, oh meu Deus, ele está com aquelas jovens garotas em um local solitário. Isso é um tipo de crítica, eu posso cair, porque eu estou falando isso sem ter nenhum conhecimento de causa. Pradyumna Mishra, quando ele quis ouvir Harikatha, Mahaprabhu falou para ele, você quer ouvir Harikatha? Olha, sempre que eu quero ouvir Harikatha, eu vou para Rai Ramananda. Às vezes Mahaprabhu também ia para Gadadhar Panta, mas ele falou, olha, você pode ir até Rai Ramananda. Ele não está aqui, ele está em tal local. Então ele mandou Pradyumna Mishra até lá. Mas quando Pradyumna Mishra chegou, ele recebeu uma informação equivocada. Disseram que ele estava fazendo atividades ilegais com as Devadasis, jovens garotas. E o que Rai Ramananda estava fazendo? Ele estava ensinando elas Jagannath Balanatak. É uma novela que ele escreveu, uma peça. E ele está treinando essas garotas. Você tem que agir dessa maneira, falar dessa maneira, cantar dessa maneira, expressar este sentimento. Então, para ajudar aquelas garotas a cantar diante do Senhor Jagannatha, sem nenhuma luxúria. Rai Ramananda é totalmente aprákrita, totalmente transcendental. Às vezes ajuda elas a tomar banho, a trocar de roupa. Enquanto ele está fazendo esse serviço, ele teria a chance de olhar naqueles órgãos secretos, mas e daí, qual é o problema? Se um sadhu estiver diante de uma apsara, aquelas donzelas celestiais, esse sadhu não vai sentir nenhuma luxúria. Este é um sadhu verdadeiro. Então, aqueles que seguem e no meio do caminho caem, isso não é autêntico na verdade. Hoje, nós podemos ter bilhões de dólares, mas nós estamos sentindo falta de orientação. Em quem nós podemos acreditar, quem nós podemos seguir para podermos superar este mundo cheio de misérias. Você pode ir em todas as matas, em todos os templos, todo mundo tem bilhões de dólares, não há nenhuma falta ali. A única falta que existe é do idealismo de Srila Prabhupada, que você não vai ver isso implementado ali. Essa é a falta, é a carência no mundo hoje. O mundo inteiro está caminhando para a escuridão. Este é o problema. Então, é o dever
de um Sadguru te guiar apropriadamente. E se ele precisar para isso falar o que é positivo, o que é negativo, isso não significa aparada. Isso não é uma ofensa. Então agora eu quero explicar que Pradyumna Mishra, ele entendeu errado. Roy Ramananda, então Mahaprabhu compreendeu isso. Mahaprabhu falou, né? Apenas Roy Ramananda. Apenas Roy Ramananda tem esse direito de ir diante dessas jovens garotas e ele não tem nenhuma reação, porque Roy Ramananda ele pensa, eu sou uma Shakti, com Sakhi Manjari Bhava, ele vai servir essas garotas. Então, é 100% perfeito que não há nenhuma luxúria, nenhum kama dentro do coração dele. A luxúria é muito ruim, se ela tocar o seu coração, você pode cair do bhajana. Mas Sadguru, Vaishnava, eles são transcendentais. Se você quiser usar o seu termômetro para medir a febre, a temperatura de Guru Vaishnava, isso não é possível. Você deve usar o seu termômetro com você mesmo. Então, Roy Ramananda, Mahaprabhu diz, Roy Ramananda é a única pessoa que tem essa qualificação. Então, Pradyumna Mishra estava ali cometendo uma grande ofensa. E Mahaprabhu, quando Pradyumna Mishra voltou, Mahaprabhu falou, você já chegou, já voltou? Mas o que aconteceu? Então, quando Pradyumna Mishra explicou, se Chaitanya Mahaprabhu falou, não, volte lá e ouça o que ele tem a dizer. Eu mesmo estou escutando o Harikatha dele. Quem você pensa que você é? Então, Pradyumna Mishra voltou lá, ouviu o Harikatha de Roy Ramananda. Então, dessa maneira, se você quiser aplicar uma fórmula comum para todos os Gurus Vaishnavas, isso não é bom. Você pode cometer um grande erro. Não tente fazer isso. Então eu quero explicar o ponto do Gita. Está escrito. Terceiro capítulo, verso 35. Siga para você entender o que está escrito ali. Shreyano sadharma. Shreyano sadharme nidhan. Mane Shreyano sadharmo vigunaha paradharmat sanushchitat sadharme nidhanam shreyo paradharmo bhayavaha. So, one's own duty. I was speaking about this point. Eu estava falando sobre este ponto. Se você tem um dever específico, de acordo com o seu Varna, eu não estou falando sobre ashrama, mas também é aplicável. Mas então você tem que viver a sua vida de acordo com o seu sanskara. Se você é um shudra, se você é um demônio, se você quer subornar o seu Gurudeva para que ele te dê sannyas, Gurudeva não vai receber o seu suborno. Você deve seguir as regras dos shastras. O que você deve fazer, o que você não deve fazer, você sempre deve seguir os shastras. E eu já disse, talvez 15 ou 20 dias atrás, que em Kali Yuga, as pessoas entram na ordem de vida renunciada para viver de maneira muito confortável. Talvez eu tenha dito 15, 20 dias atrás que, atualmente, Bhaktivinoda Thakur diz que se o número de sannyasis e brahmacharis de roupa laranja aumentar, esteja certo que isso é um plano, isso é um arranjo de Maya, de Kali. É Kali que está criando um grande problema. Bhaktivinoda Thakur diz, se você ver que o número de sannyasis e brahmacharis está aumentando
dia após dia, isso não é uma brincadeira. No mundo inteiro, é muito difícil achar um sannyasi verdadeiro que está seguindo o voto de sannyasi por seu corpo, palavras e mente. Então, para guiar as nossas ações, o que a gente deve fazer, o que não fazer, nós devemos seguir os Shastras. Também, na glorificação do Srimad Bhagavatam, a gente vê que em Kali Yuga, alguém assume a ordem de sannyas para viver de maneira muito pacífica, recebendo doações, mas isso é estritamente proibido. Nada é tão perigoso do que usar a roupa de um renunciante, de um sannyasi, para manter a própria vida pacificamente, confortavelmente. A pessoa pode se tornar muito rica, então ela usa a roupa de sannyasi e não precisa servir a sociedade. Ah, sim, eu posso me aproximar de um guru falso e pagar para ele algum suborno e ele vai me dar o sannyas. Eu conheço um homem de Haridwar, ele é um grande idiota, é um patife, e ele quis falar comigo. Maharaj, se você puder falar com meu Gurudeva. Eu disse, olha, eu não vou falar, eu não posso fazer esse tipo de coisa. Então ele estava pensando como que ele poderia. Então, por fim, ele decidiu dar 400 mil rúpias, como 30 mil reais para um Maharaj. Ele falou, Maharaj, nós estamos em Kali Yuga, você tem que conceder a sua misericórdia para mim, Maharaj. Então, quando ele tomou o sannyasi, foi algo muito estranho. Ele parecia um demônio sujo, não apenas um demônio sujo, Rakshas. Ele tinha vários casos na justiça com as suas esposas dos casamentos antigos, 3 ou 4 casamentos que se quebraram. Mas como é possível para este homem receber sannyasi daquela sociedade? Eu vou honrá-lo como um sannyasi? Você acha que eu sou um idiota? Eu vou seguir o que Prabhupada mandou. Sriyanu sadharma vigunaha paradharmat sanushchitat. Sriyanu sadharma vigunaha paradharmat sanushchitat. That it is according to your own, own symptoms. Então, é o que está dizendo no Bhagavad Gita. De acordo com a sua qualidade, com as suas inclinações, você deve seguir o seu dever. Se você quiser quebrar o sistema, isso é um grande problema para o mundo inteiro. Sudraha pratigrahi santi tapavesha upujivinaha. You can remember 20 days ago I was explaining. Vocês podem se lembrar, alguns dias atrás eu estava dizendo. Shudraha pratigrahishvanti tapavesha upajivinaha and dharmam bakshanti adharmagyaha adhirura uttamasanam. They are going to pass lecture on dharma. As pessoas estão dando palestras sobre o Dharma. Mas quem se importa com a sua palestra? Nós não temos tempo para ouvir palestra, mas as pessoas estão dando grandes palestras. 1000 idiotas vão ouvi-lo. Ah, muito boa a sua palestra, Maharaj. Então eles vão seguir essa palestra. Então é por isso que Jiva Goswami Pada disse: Bhakta swarago nirago divido parikirtitaha. Many times I told. Muitas vezes eu falei também sobre este ponto e vocês têm que se lembrar, porque eu não tenho tempo de ficar repetindo o mesmo Siddhanta. Nós estamos num oceano de Bhakti Siddhanta. Então, eu vou concluir com essa discussão sobre Ekalavya, que nós não terminamos. Então, Ekalavya, ele era uma pessoa de uma casta muito baixa,
Mas foi um tipo de mágica que ele conseguiu concentrar a sua mente, e a concentração da mente pode te dar qualquer coisa. Como no judô, karatê, kung fu, eu conheço muitos líderes. Se eles estão sentados e alguém chega nas costas dele para atacá-los, imediatamente ele percebe como isso é possível pela concentração da mente. Então isso é possível. Mas Ekalavya, ele era de uma casta muito baixa. Ele não poderia usar aquele conhecimento da maneira apropriada. Então, Dronacharya pensou, olha, na verdade, este conhecimento é totalmente proibido para ele. Ele não deveria saber disso. Só um kshatriya, só um verdadeiro kshatriya, que é uma pessoa muito virtuosa, pode receber este conhecimento. Do contrário, pode haver um grande problema na sociedade, ele vai usar mal. Então, Dronacharya em algum momento foi até Ekalavya e ele perguntou, de quem você aprendeu? Olha, eu aprendi de você, de mim, eu nunca te dei permissão. Ah, mas é porque eu estava adorando a sua deidade, concentrando a mente. Ah, mas você não me deu nenhuma guru dakshina, não deu nenhuma doação para o seu guru? Sendo guru dakshina, todo o seu conhecimento é inútil. E ele falou, então o que você quer? Eu posso te dar qualquer coisa. Ele falou, então eu quero o polegar da sua mão direita. Então Ekalavya cortou o seu polegar. Mas veja, Dronacharya, ele não era cruel. Dronacharya não era cruel. Dronacharya, ele tinha muita consciência do futuro. Então por isso que ele quis retirar este conhecimento dele. Porque Ekalavya era de uma casta muito baixa, e se ele fosse aplicar este conhecimento, isso causaria grandes problemas. Vocês podem se lembrar? Posso citar o caso que Arjuna foi derrotado por alguém que veio de uma tribo. Arjuna quis guiar as esposas de Krishna desde Dwaraka, e no meio do caminho, Arjuna não conseguiu resistir ao ataque daqueles Shudras. Né? Na verdade, isso era um tipo de mágica, porque ninguém conseguiria vencer Arjuna na batalha, na verdade. Então, eu poderia dar muitos exemplos do Ramayana, Mahabharata, de diferentes locais. Então, como é que Jabal Satyakama foi aprovado por Gautama Muni? Gautama Muni, ele percebeu, a partir do seu conhecimento profundo e do seu, da sua inteligência, mas hoje em dia é muito difícil você encontrar alguém que vai te guiar, te mostrar o que é o que. Então, hoje, agora, se você colocar um pescador para adorar Shalagrama Shila, isso não é bom. Mas eu já disse que, suponha que você seja um pescador, mas você quer fazer Hari Bhajana, você pode fazer, isso não é problema. Você vai fazer Bhajana e por fim você vai alcançar o sucesso. Assim como Vansiddhasa Babaji Maharaj veio de uma família de pescadores, e daí nós podemos colocar Srila Vansiddhasa Babaji Maharaj de um lado e centenas de milhões de brahmanas do outro lado. E também o nosso Gorakshora Das Babaji Maharaj, ele trabalhava quebrando grãos, moendo grãos, então ele era Vaishya.
Mas o que dizer? Isso é um tipo de revolução, porque na verdade ele é o maior de todos os Brahmanas. Você não vai encontrar nenhum Brahmana em todo esse mundo com o qual você possa comparar Srila Gaurakshodasa Maharaj. Mesmo assim, Srila Gaurakshodasa Maharaj não vai quebrar todo o sistema. Então eu posso te falar como que você deve seguir o seu bhajana e ao mesmo tempo ser muito cuidadoso para não quebrar a ordem social. Amanhã posso seguir falando em detalhes. Então, Shreyana Sadharma, que é muito melhor eu seguir o meu próprio dever do que fazer o dever dos outros. Eu não posso ignorar o meu dever e tentar fazer o que é o dever do outro. Então, fazer o meu próprio dever, embora seja sem qualidade, ainda é melhor do que fazer o dever de outras pessoas com perfeição. Então, embora você possa fazer o dever de outra pessoa muito bem, você pode fazer aquilo que é o dever de outra pessoa muito bem, como o caso de Ekalavya. Ekalavya desenvolveu um poder muito grande, mas esse poder não é aprovado nos Shastras para ele. Então, o dever dele era servir os 4 Varnas, mas ele estava desenvolvendo qualidades de um Kshatriya, isso não era bom. Então, é melhor você fazer o seu próprio dever, embora imperfeito, do que fazer muito bem o dever de outra pessoa. Porque, mesmo se você morrer executando o seu próprio dever, isso vai te trazer bênçãos. Se você estiver seguindo o seu próprio Dharma, o seu próprio dever, de acordo com aquilo que é prescrito para você, o seu Swadharma, e mesmo se você não for bem-sucedido, mesmo assim é muito bom, porque no futuro você vai ter uma oportunidade de avançar. Mas, se você quiser seguir aquele dever que é prescrito para outras pessoas, isso é muito perigoso para você. Embora você possa fazer ele muito bem, mesmo assim não é bom, porque no futuro você vai obter medo, vai causar muito medo na sua vida. Então não tente expressar o falso ego, quebrar todas as regras no campo devocional. Tente seguir o que Prabhupada disse. Então Prabhupada disse, você pode fazer Haribhajana independente da sua posição social, mas não quebre a ordem social. Como diz no Gita, mesmo se você morrer cumprindo o seu dever, isso é muito melhor do que você ignorar o seu dever e seguir o dever de outra pessoa, o que te lançaria no oceano de medo. Então, dia após dia eu posso seguir falando sobre isso, porque o tempo não nos permite que a gente termine hoje. Mas estou certo que se vocês puderem entender, vocês não vão brigar comigo, não vão me entender mal. Então, amanhã é Akshaya Tritiya. Nós devemos observar este dia com muita atenção. Então, desde o início, nós vamos ouvir Harikatha. E todos os devotos de todo o mundo devem orar aos pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu, do Senhor Supremo, para que, por favor, a prosperidade possa voltar para este mundo. Embora
As pessoas materialistas vão se aproveitar da situação de maneira equivocada, mesmo assim, há um grande problema em todo mundo hoje. Então também é o nosso dever orar aos pés de lótus do Senhor Supremo, pelo bem de todas as divas, embora eu saiba que elas não vão fazer Haribhajana. Mesmo assim, há um grande problema no mundo inteiro. Então, amanhã, nós podemos orar aos pés de lótus do Senhor Supremo. Eu estou habituado há muito tempo a cantar alguns Harinama, pedindo ao Senhor Supremo pela preservação de Gomata, para que ninguém mate as Gomatas. Então eu não estou orando para mim mesmo. Eu estou orando, ó Krishna, o seu nome é todo poderoso. Eu não estou usando o seu nome de maneira equivocada. Mas eu tenho um pedido, por favor, salve as Gomatas. Então vocês devem também orar a Krishna um dia ele possa nos atender, eliminar este problema, essa doença que está tomando conta do mundo inteiro. Então vocês devem ouvir o Harikatha com toda atenção. E no final do Harikatha, eu não sei quanto tempo mais esse problema vai continuar. Nós queremos recitar o Srimad Bhagavad Mahapurana. Então depois do Harikatha, talvez por 20 minutos, vocês podem ouvir o Harikatha, o fluxo corrente de Harikatha. Harikatha significa apenas em sânscrito, Srimad Bhagavad Mahapurana. Podemos fazer por algum período, porque temos muito serviço para fazer. Vancha kalpatarusya kipasindibhacha patitanang pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo nikhilo bhuvano maya chinna vichinna karti vibhuda bahula migyam mukti mahanta datri shitilito vidiraga radha radeshadani Bilasatu hridi nityam bhakti siddhanta vani vancha kalpatarusya kipasindibhacha patitanang pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo